o Conexões Criativas dessa semana vai se conectar com as poderosas sem conflitos para tratar de medos. Você tem medo de quê? De água. Eu acho que eu não tenho medo de nada, não. É de altura. Sempre que eu tenho muito medo, eu peço a Deus proteção. A advogada Josânia Preto tem questões com a água, mas procura superar esse temor, uma atitude que transmite a seus clientes. Eu tenho muito receio da água, principalmente pelo mar. Eu conheci o mar com 10 anos de idade. E mamãe nunca tinha visto o mar aos 45 anos, eu acredito que seja essa a idade dela na época. E ela metia medo na gente, falava que mar não tinha cabelo. E essa frase ficou na minha cabeça. E até hoje eu luto com esse medo, contra esse medo, né? Mas e o que isso fez com você? Isso te reteve de alguma forma? Porque você é uma esportista. Sou esportista, sempre fui, desde pequena, sempre gostei muito de esporte, né? Tudo que você imaginar eu já fiz, inclusive no mar. Creia você, aí você fala assim, mas como? Você fala que tem pavor e você vai para o mar? Vou para o mar. Antigamente eu nem mergulhava, hoje em dia eu já mergulho de ponta, já sei chegar numa beira de uma piscina e mergulhar e sair de boa, curtindo, mas nem sempre foi assim. Eu fui me desafiando, não é possível, por que não? Por que não conseguir? Esse ano eu faço 50 anos, em dezembro, e a minha meta é, até dezembro, eu estar nadando junto com os meninos que eu faço a segurança no caiaque. Se Deus quiser, eu vou conseguir, vamos ver. Você ter medo é natural. Mas vai com medo mesmo, porque senão você vai ficar ali e nunca mais vai fazer nada. Se eu tivesse medo e não entrasse no mar, olha o tanto de coisas lindas e maravilhosas que eu ia perder. Você é uma advogada da Vara de Família e como é que você lida com essa questão dos medos dos seus clientes? Porque tem muitos clientes, muitas pessoas que não decidem, por exemplo, uma separação, tomar uma decisão por medo. Como é que você lida com isso? Como é que você faz esse aconselhamento a eles? Medo da justiça, medo do que o outro vai pensar por ele estar entrando contra, medo do que a sociedade pensa, medo do juiz. São tantos medos que as pessoas carregam e eles não tentam se livrar daquilo. A gente tem que estar chegando lá forte, ainda que por dentro, moído de medo, por fora a gente tem que estar um leão forte para não transparecer medo. Pelo menos é assim que eu faço e é assim que eu penso, sabe, Ivana? E tem pessoas que acabam, por conta disso, adiando a própria felicidade, né? Preferem ficar numa relação, né? Optam por ficar numa relação que não tá bacana por medo de ficar sozinho. Não enfrentam, né, a realidade, não saber sobreviver sozinho, o medo da solidão. Para ser feliz eu vou ter que enfrentar isso? Então vai, se joga. Tenta, pelo menos, porque senão lá na frente você vai falar assim, poxa, eu nem tentei. A gente precisa tentar ser feliz. Medos a gente tem muitos, né? Mas um que me acompanha há muito tempo é de altura. Já desenvolvi fobia há um tempo, melhorei, mas ainda é algo que eu não me sinto confortável. Lugares altos são meu desafio. E cavando até o porquê desse medo, eu descobri lá na infância um problema com roda gigante. Não gosto, mas nos últimos tempos, como eu tenho uma filha de 7 anos, eu tenho me forçado a estar nesse lugar por ela, né? A superar esse medo. De alguma forma, né? Ainda que se não superado, controlá-lo. Se a roda gigante ainda parece ameaçadora para essa advogada mediadora de conflitos em decorrência de um trauma de infância, na mesa de mediação de conflitos é diferente. A assertividade e a racionalidade são buscadas em prol de um diálogo e de uma vida equilibrada. Você fala de controle, de superação. Como é que isso é levado para uma mesa de mediação de conflitos? Você trouxe palavras importantíssimas, Ivana, porque se há alguma coisa dentro da mesa de mediação é o medo.
Medo das pessoas tem de parecerem vulneráveis, medo de serem enganadas, medo de serem deixadas de lado ou da interdependência existente em mesa. Mas uma outra palavra também da mediação é a superação. De que forma? Meu papel enquanto mediadora é trazer às pessoas a tranquilidade do procedimento que elas vão passar, como aquilo vai acontecer, quais são as fases, o que nós podemos enfrentar pelo caminho e, a partir daí, tranquilizá-las nesse caminho na busca do consenso. Nós lidamos com mapas mentais diferentes e nós lidamos muitas vezes não só com processos, se a gente for falar de processos judiciais, a gente está falando de processos de vida. Pessoas que se amaram, que se feriram, que se enganaram, que se desiludiram ou que estão num nível de conflito tão alto que sequer podem dialogar. Lembrando que em mesa a gente respeita os limites das partes. Em primeiro lugar, a gente separa as pessoas dos problemas. E isso é uma técnica, não é só uma fala. Então, para ser aplicado isso, exige muito esforço, muita paciência e muito amor também. E aí, quando a gente faz isso num paralelo com a mediação, quando não há mais amor ali na mesa, nem entre as partes, a gente fala da assertividade e da vontade de viver uma vida bem estabelecida ou livre daquele problema que a gente se encontra, porque muitas vezes as pessoas não conseguem resgatar o amor como válvula propulsora. E aí que eu trago no sentido da racionalidade. Querem uma solução ou continuar vivendo naquele conflito? O Conexões Criativas vai para um rápido intervalo, mas já voltamos. Há 20 anos, a Abapai propaga a fé cristã por meio de uma variedade de artigos e enfeites religiosos. São produtos finos, de bom gosto e inspiradores. Abapai, presentes que evangelizam. De volta com o Conexões Criativas para falar de medo e racionalidade. O determinismo e a fé ajudaram a tabeliã Marla Camilo a vencer o medo em circunstâncias adversas e encarar os desafios é para ela a chave da felicidade. Meus pais tiveram uma vida muito difícil, porque eles foram criados na roça. Então eles criaram uma convicção de que eu tinha que ter uma criação um pouco mais dura para eu dar mais valor na vida. Então sempre que eu tenho muito medo, eu peço a Deus proteção. E meus pais me ajudaram a ser um pouco mais forte. E eu consegui superar muitos desafios até os dias de hoje. Por isso, Marla não entende quando as pessoas não buscam o cartório para evitar problemas futuros. Aqui no cartório, um medo que eu tenho percebido que as pessoas têm é do outro se afastar dela. Por exemplo, a pessoa que está casando, ela deixa de fazer um pacto antinupcial para poder resguardar a sua empresa, para poder resguardar, às vezes, um fundo de garantia que ela possa ter no futuro, caso venha ter um divórcio. Isso tudo é possível de ser relatado no pacto pré-nupcial, pacto que é feito num cartório de notas para a pessoa depois poder levar para o cartório de registro civil. Lá no pacto antinupcial você pode esclarecer tudo aquilo que é importante para você. Por exemplo, a minha empresa, por mais que o regime seja da comunhão parcial de bens, ela não vai entrar na partilha de bens caso a gente venha a ter um divórcio. O meu FGTS, que eu juntei com o suor do meu trabalho, se a gente viesse divorciar, isso eu não quero que seja partilhado no meu divórcio. Só que as pessoas têm medo, elas preferem não conversar sobre o assunto, elas preferem simplesmente ir até um cartório de registro civil, casar pelo regime geral da comunhão parcial de bens e acreditar que vai dar tudo certo e que nada de ruim vai acontecer. Outra questão importante é o planejamento sucessório. As pessoas têm medo de conversar com seus familiares para que seja feita uma doação, para que seja feito um testamento, porque temem que eles pensam que elas estão apenas preocupadas com os bens e, na verdade, elas estão ali antecipando uma discussão que possa vir no futuro. Outro caso muito interessante também é que muitas pessoas não querem ter custo com o cemitério, né? Falam assim, então eu quero ser cremado. Porque para você ser cremado é importante que você faça essa declaratória em cartório.
E as pessoas falam que querem, mas não tem coragem de ir até no cartório para falar, olha, eu quero ser cremado. E o valor disso é muito barato, é aí próximo aí de R$200 para um desgaste que pode vir depois, porque precisa de ter tanto autorização médica como judicial. Não são todos os casos que é possível assim, uma liberação de corpo para cremação. E acaba que esses medos todos vão como que enredando as pessoas em situações em que elas acabam depois não conseguindo se ver livre disso, né? E acabam prorrogando um problema que vira uma bola de neve para os seus sucessores. E acaba, por exemplo, às vezes se vendo numa situação que não pelo desconhecimento, mas pela informalidade, acreditavam que estavam tendo uma via ali mais fácil e acabam tendo um transtorno muito grande para suas vidas e acabam tendo um prejuízo financeiro muito grande. E novos medos surgem daí também, né? E novos medos surgindo a partir daí. A psicóloga Sátina Pimenta explica a origem dos medos e ela aposta na racionalidade para se viver bem, apesar dos desafios da vida. Então eu tenho medo de barata, mas o medo de barata não me faz deixar de ir num lugar. Eu vejo a barata e falo, ah! Mas eu não deixo de entrar, eu não deixo de fazer certas coisas. Beleza, isso é um medo. Mas quando eu ultrapasso isso e transformo isso numa questão de saúde mental, eu levo isso para uma fobia. De onde vem o medo? Então, a gente tem algumas ideias, né, de teorias que falam sobre o medo. Um medo que a gente tem é aquele medo que é psicológico mesmo, que vem de traumas, como Freud fala, como alguns psicanalistas vão falar, de algo que você viveu, se traumatizou e talvez você nem se lembre disso, e ele fica ali enraizado no inconsciente. E um outro medo é o medo que a gente constrói dentro da própria sociedade. E esse medo, né, ele gera pra gente reações, gera pra gente comportamentos. O que te dá medo? Ivana, essa pergunta é uma pergunta que rodou lá em casa uns dias. Porque quando a gente falou, vamos fazer uma gravação sobre o que é medo, né, e com esse sentimento, eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, falei bem assim, falei até com meu marido, falei, Antônio, eu acho que eu não tenho medo de nada não. Porque eu não tenho medo de voar, eu não tenho medo de barata. Os medos comuns do dia a dia, eu não tenho medo de comer uma comida diferente, eu não tenho medo de me arriscar em algo diferente. Eu não tenho esses medos comuns. Tenho receio da Covid, né, que é o momento que a gente está vivendo. Eu não tenho medo da Covid. A gente tem que ter medo daquilo que a gente não conhece. Quanto mais a gente conhece, mais poder a gente tem sobre o objeto, menos receio a gente tem sobre ele. Então, volto com o meu jargão. Conhecimento, ele é poder. Inclusive, poder sobre as nossas impressões em relação ao mundo. Na minha racionalização, eu tenho uma ciência que me dá respostas e que eu posso me basear nessa ciência para me proteger. Então, eu utilizo dessas informações para gerar a proteção que eu preciso e não ter que ter o pavor, o medo, o desespero do Covid. Entende? Mas ter receio sobre ele. Não andar sem máscaras, não ficar em locais públicos, né? Principalmente no momento que eu tô agora, que eu tenho que tomar conta de mim demais. Né? Então, assim, eu acho que esse medo, ele poderia ser menor se nós tivéssemos uma racionalização coletiva quanto às verdades científicas que nos estão sendo apresentadas. Se pode ficar em casa, fique em casa, sabe? Se você tem que trabalhar, utilize de todas as informações necessárias para se proteger. Esteja com álcool, esteja com a sua máscara, evite contato. Faça aquilo que os cientistas falaram para a gente fazer, entende? Porque aí a gente tira o pânico, gera o receio e daqui a pouco, se Deus quiser, isso acaba. Pois é, a mensagem tá dada. O Conexões fica por aqui e eu espero por você na próxima semana com mais informação de meio ambiente, sustentabilidade, educação, inovação, empreendedorismo e indústria criativa. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta.